Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e estou começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso vídeo de hoje é sobre um caso que eu estava preparando já faz algumas semanas e foi um pedido também de uma inscrita aqui do canal. É o caso da influencer Gabi Petito e ela desapareceu e o caso teve uma reviravolta muito grande ao longo das investigações. Então fique aí para não perder nenhum detalhe, veja o caso até o final porque vale muito a pena. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para quem quiser seguir, porque nós temos o Instagram da Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Gabriele Venora Petito, conhecida como Gabi, nasceu em 19 de março de 1999 em Blue Point, Nova York, nos Estados Unidos. Ela é filha de Nicole Schmid e Joseph Petito, mas eles eram divorciados e construíram uma nova família e tudo isso foi super tranquilo para Gabi porque ela se dava muito bem com todos eles, tanto que ela considerava ter 2 pais e 2 mães. A Gabi tem 6 irmãos, sendo a mais velha, e tem um irmão que é do mesmo pai e da mesma mãe. Familiares falaram que ela sempre foi muito atenciosa, bonita, feliz, se dava bem com todos à sua volta, tinha um coração muito grande e via o lado bom de todos. E ela sempre foi muito aventureira. Ela gostava de coletar experiências onde passava, gostava de construir história e desde criança ela gostava de viajar. Além disso, uma coisa que achei bem interessante é da conexão que ela tinha com a natureza e ela transmitia isso nas suas redes sociais. E é aí que entra o sonho da vida dela, que era produzir conteúdo e mostrar para outras pessoas o estilo de vida que ela levava e as suas viagens. Eu entrei no Instagram dela e pude comprovar tudo isso. São fotos incríveis de lugares de onde ela passou, a conexão dela com a vida, com a paisagem e a natureza. Só que assim, gente, essa escolha de vida que ela tanto queria não era nada fácil. E para ela conseguir concretizar esse sonho, ela teve que fazer grandes esforços, como juntar o seu próprio dinheiro. Então, antes dela fazer as viagens, ela trabalhava em restaurantes e cafés. E uma coisa bem legal é que por onde ela passava, as pessoas gostavam demais dela. Ela trabalhou em todos esses lugares que falei pra vocês e todas as pessoas só tinham coisas boas sobre ela. A Gabi se formou em Bayport Blue Point High School, todos a conheciam, ela era muito querida e se formou em 2017. Foi nessa época que ela conheceu o Brian Landry. O Brian nasceu em 10 de novembro de 1997 e só para que vocês possam entender, ele tinha 23 anos e a Gabi tinha 22. A diferença entre eles é de 1 ano. O Brian era um jovem como qualquer outro. Era um pouco tímido, simpático, às vezes era quieto demais, mas isso não impediu ele de conquistar a família da Gabi, tanto que os pais dela gostavam dele e aprovaram o relacionamento. O Brian gostava muito de acampar, de ler, desenhar e pintar. Alguns amigos dele disseram que ele era um cara legal, mas um pouco antissocial. Ele gostava de ficar em casa lendo do que ficar nas rodas de amigos. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele gostava da natureza, assim como a Gabi. Podemos dizer então que nisso eles tinham uma sintonia. Na escola, os dois eram amigos, se falavam, tinham uma convivência, só que depois eles terminaram a escola e acabaram perdendo um pouco o contato. Só que depois de um tempo, mais ou menos 1 ano e meio, eles voltaram a se encontrar, manteram contato e começaram a namorar. Como falei pra vocês, os dois tinham a mesma sintonia com a natureza, por isso viajavam juntos e faziam trilhas. Muitas dessas trilhas eram complicadas, até os pais da Gabi ficavam preocupados porque eram lugares difíceis e perigosos, mas o Brian já era experiente e tinha muita confiança no que ele fazia. Mas a questão também era que eles iam para lugares que a Gabi ficava sem poder falar com a família e os pais ficavam preocupados, mas depois de uns 2 dias ela entrava em contato com eles. E como o Brian era de confiança da família, sempre pensaram que ela estava protegida. E eles tinham um bom relacionamento, começaram a viajar bastante. Se vocês entrarem no Instagram dela, vão ver que tem postagem de 2019, 2020, tudo viajando. E foi em 2019 que eles decidiram se mudar para a Flórida, foram morar com os pais de Brian. E tudo estava indo muito bem, a família do Brian gostava muito da Gabi e em julho de 2020 veio o pedido de casamento, mas foi tudo adiado devido à pandemia.
Como a Gabi e o Brian gostavam muito de viagens, eles compraram uma van branca Ford Transit modelo 2012 no dia 11 de dezembro de 2020. Só para que vocês possam entender, no início eu falei que o sonho dela era produzir conteúdo. Então, com a chegada dessa van, ficou muito mais cômodo, mais simples viajar por aí, pelo mundo e compartilhar com seus seguidores. E a gente pode achar até meio estranho, um pouco esquisito ficar por aí em uma van dormindo, viajando. Só que é um estilo de vida, gente, que muitas pessoas levam, que eles gostam de fazer. Então, não é só a Gabi que tinha isso, mas outros youtubers também fazem isso. Então, eles equiparam a van para dormir, fazer café, cozinhar, eles planejaram tudo, inclusive o roteiro deles. No dia 2 de julho de 2021, ela e o Brian partiram para uma viagem ao redor dos Estados Unidos. Ela estava documentando sua jornada em seu canal do YouTube e tanto ela quanto o Brian postavam atualizações em seus perfis no Instagram. Gabby Petito never goes outside. O objetivo da viagem era cruzar os Estados Unidos durante 4 meses e morando na van. Eles passaram por diversos lugares dos Estados Unidos e queriam passar pela Califórnia. Se vocês entrarem no Instagram da Gabi, vão ver todos os lugares que ela passou. No dia 12 de agosto de 2021, a polícia recebeu uma chamada que foi relatada uma briga do Brian com a Gabi. Foi dito que o Brian bateu nela e a polícia de Utah foi enviada e encostou a van deles. Nessa parte, gente, não ficou claro se eles sabiam ou não da ligação feita para a polícia, mas uma câmera de vídeo da polícia mostra a Gabi chorando bastante, bem chateada. De acordo com o vídeo, fica muito claro que eles tiveram mesmo uma briga. A Gabi fala que estava estressada, que tem toque, às vezes fica frustrada, de mau humor e sempre pedia desculpas para o Brian. Ela também falou do seu blog e que o Brian a deixa estressada porque não acreditava no seu trabalho. Já o Brian também deu a versão dele, dizendo que estava acampando, disse que tentou se distanciar dela quando estava nervosa, mas que a empurrou e que isso foi errado, mas precisava de um minuto para respirar e se acalmar. Ao contrário da Gabi, ele estava bem calmo e se justificava muito bem. E assim, gente, vendo os vídeos, fica nítido o quanto o Brian estava calmo e a Gabi estava transtornada e tem alguns pontos que precisamos debater. A questão dela se culpar porque ela disse que bateu nele primeiro, que ela que ficava de mau humor e pedia desculpas para o Brian. Já o Brian deixava a Gabi como a louca para os policiais, ela que bateu nele, ela que puxou o volante, por isso ele bateu no cone na estrada. Disse também que as brigas eram besteiras e que ainda amava ela. Para os policiais, ele foi a vítima de violência doméstica e ele riu descaradamente. E é da gente ficar chocado mesmo, porque podemos ver nesse contexto um relacionamento abusivo e os policiais, ao meu ver, não estavam preparados para lidar com isso. Eles precisam ser treinados para identificar esse tipo de situação. Teve um relatório da polícia que dizia que Gabi atingiu Brian, mas nenhuma prisão foi feita. E como os dois não estavam bem, a polícia achou necessário eles passarem aquela noite separados. Brian foi para um hotel e a Gabi ficou na van. Depois que passou tudo isso, eles se encontraram, seguiram viagem, tanto que no dia 19 de agosto eles postaram um vídeo no YouTube e nas imagens mostram eles rindo e se beijando. Só que voltando alguns dias, exatamente no dia 17, Brian voou de Salt Lake City para Tampa, Flórida, no caso seria para sua casa, para obter alguns itens porque eles queriam estender a viagem. Já no dia 24 de agosto, os dois foram vistos saindo de hotel em Salt Lake City e foi nesse dia que ela fez uma chamada de vídeo com a família, porque assim, gente, ela manteve o contato regular com seus familiares durante a viagem toda. No dia 25 de agosto, ela ligou para a família e também postou sua última foto no Instagram. No dia 27 de agosto, um casal da Louisiana que estava de férias em Jackson disseram que viu Gabi e Brian em meio a uma confusão quando estavam saindo de um restaurante. Disseram também que a Gabi estava chorando muito, o Brian estava muito bravo, ele estava entrando e saindo do restaurante várias vezes e ele estava mostrando que estava com raiva dos funcionários. E foi nesse mesmo dia que a mãe da Gabi recebeu uma mensagem um pouco esquisita dela sobre o avô. No dia 29 de agosto, uma mulher chamada Miranda Becker, que fez vários vídeos para o TikTok, disse que ela e o namorado deram carona para o Brian em Wyoming.
O Brian disse para eles que tinha acampado sozinho por vários dias enquanto Gabby estava em sua van trabalhando em postagens para o blog. De acordo com o vídeo da Miranda, o Brian entendeu errado o local aonde eles estavam indo e quando ele percebeu ficou bem nervoso e queria sair do carro. E ele também ofereceu uma quantia muito grande por uma carona rápida e a Miranda achou bem esquisito. Ele desceu do carro perto de Jackson Den. Depois disso tudo, o Brian pegou uma outra carona com uma mulher chamada Norma Jean, que levou ele para a área de acampamento de Spruce Creek. E de acordo com a Norma Jean, Brian disse que ele e a sua noiva tinham um blog de viagens. Ela estava em sua van na área do acampamento trabalhando no blog e ele havia caminhado ao longo da barragem do rio Snake por alguns dias. A Norma disse também que quando chegou no local, ela deixou o Brian um pouco antes da entrada do acampamento. Ela disse que se ofereceu umas 2 vezes para deixar ele um pouco mais adiante, só que ele insistiu dizendo que queria ficar naquele local mesmo, um pouquinho antes da entrada. E essas 2 testemunhas, gente, foram ouvidas pela polícia e o horário que elas falaram que tiveram interação com o Brian, que foi por volta de 6h15 da tarde, realmente batia, fazia sentido, então realmente é certeza essas 2 versões. E uma outra coisa bem esquisita que foi notado pelas testemunhas é que ele dizia que estava acampando, só que ele não estava com nenhum equipamento e também ele estava muito limpo para quem estava acampando. No dia 1º de setembro, o Brian voltou para casa dos pais na Flórida com a van da Gabby, mas a Gabby não estava com ele. E eu não sei o que ele disse para a família assim que ele chegou, porque ninguém perguntou nada, ninguém questionou, e ele seguiu de boa, vivendo e andando por lá assim tranquilamente. Já no dia 6 de setembro, Brian e a família foi para um acampamento em Fort DeSoto Campground, que ficava a 1 hora de distância da casa deles. E uma coisa que me chocou muito é que enquanto o Brian estava vivendo tranquilamente, os pais da Gabby estavam super preocupados com ela e nesse momento eles achavam que o Brian também estava desaparecido. No dia 11 de setembro foi quando a mãe da Gabby foi até a polícia para falar sobre a filha e dizer que estava desaparecida. Ela tinha tentado entrar em contato com a Gabby e não teve nenhum retorno. Precisamos falar agora sobre a amiga da Gabby. Eu achei melhor falar agora porque vai se encaixar muito bem no contexto que eu vou falar pra vocês, senão o caso fica um pouco confuso. Na época que a Gabby estava morando na Flórida, ela conheceu uma menina em 2020 chamada Rose Davis pelo aplicativo mesmo de interação social. Elas se deram muito bem desde o início porque as duas não tinham muitos amigos e por isso elas tiveram uma conexão já daí. A Rose disse que amava a amizade da Gabby e que também conhecia o Brian. Considerava ele um amigo porque eles passavam muito tempo juntos. Só que ela também disse que ele era estranho, controlador e muito ciumento. Parecia que ele não gostava de socializar e quando a Gabby estava com a Rose, ele tentava se afastar, deixava as duas ficar um pouco mais sozinhas. A Rose também disse que o Brian falava coisas negativas para Gabby sobre ela e com isso parecia que de alguma forma ou até indiretamente ele queria afastar a Gabby da Rose. E a Gabby se abriu demais com a Rose, ela falava bastante do seu relacionamento, os acessos de raiva que o Brian tinha com ela. E uma coisa que eu achei estranha é que ela disse que o Brian ele não conseguia dormir direito e que ele escutava vozes. E o nível de ciúmes era tanto, gente, que o Brian, ele uma vez pegou o documento da Gabby e escondeu porque ele não queria que ela saísse de casa. E ele também sempre dava algum castigo nela, exemplo, ele deixava ela sem celular quando ela fazia ou falava alguma coisa que ele não gostava. No dia 16 de setembro, o advogado da família de Gabby leu uma carta em uma coletiva de imprensa onde a família dela implorava que a família de Brian ajudasse na investigação. A carta, gente, dizia o seguinte: por favor, se você ou sua família ainda tiver alguma decência, diga-nos onde Gabby está localizada. Diga-nos se estamos procurando no lugar certo. Tudo o que queremos é que Gabby volte para casa. Por favor, nos ajude a fazer isso acontecer. Já no dia 17 de setembro, a família de Brian chamou a polícia na casa deles para reportar que o Brian estava desaparecido. Foi dito, gente, que ele saiu de casa no dia 14 de setembro levando uma mochila e dizendo que ia fazer uma trilha na reserva Calton e não levou nem a carteira e nem o celular.
Existem muitas informações sobre tudo isso, a negligência dos pais do Brian de avisar depois de 3 dias que ele desapareceu, sendo que a casa deles tinham muitas pessoas do lado de fora gritando com cartazes e eles pareciam super de boas com tudo isso. Mas o advogado, gente, disse tudo ao contrário, disse que a família se preocupou sim e que tomaram as medidas cabíveis. E os pais do Brian disseram que uma arma havia desaparecido da casa deles. Guardem essa informação, gente. Já no dia 18 de setembro, começaram as buscas pelo Brian pela reserva natural. Aproximadamente 50 policiais de 5 agências locais e do FBI estavam procurando por ele. E enquanto isso, o FBI anunciava que estava conduzindo pesquisas de solo no Parque Nacional Grand Teton referente ao desaparecimento de Gabby Petito. O Parque Nacional é onde a Gabby teria estado antes da sua última comunicação com a sua família. Agora, prestem atenção nessa parte, gente. No dia 19 de setembro, um casal de youtubers postou um vídeo e nesse vídeo tem uma imagem da van da Gabby. Esse casal tinha um ônibus e assim como a Gabby, eles gostavam de viagens e de relatar tudo nas suas redes sociais. A filmagem foi feita no dia 17 de agosto e eles estavam nos mesmos lugares que a Gabby e o Brian. Eles viram a van com a placa da Flórida, olharam para dentro, estava tudo escuro e seguiram viagem. Mas esse casal falou com a polícia e eles sabiam exatamente onde era o local e lá foram encontrados restos mortais humanos. Mesmo eles não tendo certeza se era realmente da Gabby, a família dela foi notificada. Em uma entrevista, a mãe da Gabby disse que ela esperava que a filha não estava com vida assim que soube que o Brian estava na Flórida. É muito triste tudo isso porque antes a família ainda tinha esperança de encontrar ela com vida. Eles não imaginavam que tudo chegaria nessa proporção. Foi no dia 21 de setembro que foi confirmado que os restos mortais eram realmente da Gabby e a causa da morte foi estrangulamento. O legista disse que o corpo da Gabby ficou lá entre 3 a 4 semanas antes de ser encontrado. Em 23 de setembro foi emitido um mandado de prisão para o Brian, porque ele era considerado suspeito de ter usado o cartão de débito com senha da Gabby entre os dias 30 e 1º de setembro e ele utilizou mais de $1.000. E a polícia foi na casa dos pais dele, revistaram tudo e eles ainda estavam procurando por ele porque ainda estava desaparecido. Depois de muitas semanas de buscas pelo Brian, os investigadores encontraram no dia 20 de outubro o que parecia ser restos humanos junto com itens pessoais, incluindo uma mochila e um caderno que pertencia ao Brian. Só no dia seguinte, no dia 21 de outubro, que fizeram uma comparação de registros dentários, confirmou que os restos mortais encontrados um dia antes eram realmente de Brian. Vocês lembram da arma que desapareceu da casa dos pais de Brian? Pois é, saiu uma confirmação que ele se suicidou com um tiro. E tudo isso, gente, foi muito chocante para a família da Gabby, porque eles queriam pegar o Brian com vida, para que ele respondesse as perguntas que todos eles tinham, que a família de Gabby tinha muitas perguntas para fazer para ele. O pai da Gabby, gente, anunciou a criação da Fundação Gabby Petito para ajudar pessoas em situações semelhantes a ela e fornecer recursos e orientações para pais que procuram crianças desaparecidas. Bom, gente, é um caso que ainda deixa muitas perguntas, existem muitas teorias na internet, mas muitas não fazem sentido nenhum. Não se sabe o porquê a família do Brian decidiu acampar logo depois que ele voltou para casa sem a Gabby. Será que a família de Brian não sabia o que realmente aconteceu? Porque como que o Brian volta de uma viagem que ia durar 4 meses sem a sua noiva e ele começa a levar a vida normalmente, muito tranquilamente, e a família não questiona ele nada sobre a Gabby? E o que aconteceu antes da morte dela? Nós sabemos do histórico dos dois, de brigas, discussões, do Brian ser controlador e ciumento, mas o que fez chegar a este ponto? E por que o Brian se matou? Será que ele estava com medo de encarar a família da Gabby? De ser preso? O que será que passou pela cabeça dele? São perguntas que, infelizmente, ainda vão ficar. Mas uma coisa muito importante no caso foi a ajuda da internet. As pessoas se mobilizaram para desvendar o caso, ficarem em cima da polícia e com isso veio outras questões. Porque assim, gente, existem milhares de casos que não ganham essa visibilidade, como foi esse caso que realmente repercutiu muito. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse caso, da investigação, da polícia e também a questão da mídia? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.
É isso aí, investigadores. Esse foi mais o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do caso. Se teve alguma informação que eu não trouxe, porque o caso realmente é muito grande. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo, que vai me ajudar muito na divulgação. E também se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!